Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a história. Então, nesse assunto, a gente percebemos, né, que desde o início nós estamos falando sobre a teoria, sobre a origem do Estado. Nela vimos vários tipos de teoria que leva o desenvolvimento do indivíduo sobre a própria sociedade, ou seja, a sua própria natureza. A partir daí, a gente vai finalizar hoje sobre a última teoria, que é a teoria de Durkheimiana, né? Estamos falando sobre ele, esse grande sociólogo, né? Émile Durkheim, conhecido como sociólogo da modernidade, né? Ele nasceu dia 15 de abril de 1858 em Épinal, na França. Faleceu no dia 15 de novembro de 1970, com 59 anos, em Paris. Tinha várias ocupações, entre elas acadêmico, né? Que ele lecionava na Universidade de Paris, sociólogo, antropólogo e filósofo. Seu doutorado na área de filosofia, que ele desenvolveu várias etapas, mas depois se aprofundou muito nessa nova área de ciência chamada sociologia, depois que ele teve contato com o positivismo, né, essa corrente de Augusto Comte, mas a partir daí ele trouxe essa corrente de positivista para uma teoria que ele mesmo se identificou com uma teoria do funcionalismo, né? Que a partir do momento que o indivíduo tinha várias funções na sociedade que estava se desenvolvendo, surgindo assim, né, as ocupações e os grandes ensaios, né, desse grande sociólogo Émile Durkheim, né? Os ensaios que eu falo são obras, né, que gerou livros a respeito da como ele começou a desenvolver suas ensaios, né, suas obras na sociedade que ele estava realmente observando ao longo do processo, né, desse indivíduo, ou seja, nesse processo que o indivíduo começou a se capacitar, né, para começar a resgatar sua identidade ao longo do processo, né, individual. A partir daí, entre as várias obras que podemos citar, temos a grande obra dele, que é o Suicídio, né, que é uma obra que nós utilizamos sempre no Setembro Amarelo, né, que lembra a questões do crescimento em massa das mortes, né, principalmente nessa faixa etária de adolescentes. Tem também a obra A Divisão do Trabalho Social. Temos também, né, a obra que é o fato social de Emile Durkheim, que é o objetivo da sua teoria, que é o fato social, que são os fenômenos sociais, que a partir daí ele começa a explicar esse fenômeno pelo estado da natureza, né? Ou seja, a partir do momento que ele começa a identificar as razões que levou à mudança do comportamento desse indivíduo na sociedade, né? E entre mais, tem outras teorias, né, que ele também fala sobre a questão dessa sociedade, sim, sobre a teoria do Estado, que é a solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, que levou a ele defender essa teoria do Estado, que depois ele levou, né, e teve esse nome como teoria durkheimiana, né, a partir do momento que ele começou a observar essa transformação ao longo desse processo da mudança, né, de geração por geração, e a partir daí ele vendo essas mudanças, ele começou a identificar, né, esse indivíduo, esse comportamento desse indivíduo na sociedade. Estamos falando de Emile Durkheim. Então essa teoria durkheimiana, né, que é isso que a gente está entendendo, ela teve origem no desenvolvimento interno da sociedade. Como foi? Essa teoria é possível interpretar, né, dentro dos estudos da solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, né, do próprio sociólogo Emile Durkheim. Como? A solidariedade mecânica é uma questão da base, onde não tinha uma função, ou seja, o indivíduo não tinha um ponto de vista crítico sobre o desenvolvimento da própria sociedade. Ou seja, ele só seguia os padrões sociais que era imposto a ele. Por exemplo, a primeira etapa da Revolução Industrial, vocês sabem que o surgimento da máquina, ela, naquele primeiros momentos, ela substituiu o homem e o homem ficou como funcional às máquinas. Então ele só servia para fazer o quê? Contingência. Ou seria, ele só tinha um ponto de vista para frente. Ele não poderia virar nem para um lado e nem para o outro para entender realmente essa funcionalidade. Quando essa solidariedade mecânica, que é uma geração, e a partir do momento que surgiu outras gerações que modificou e surgiu assim a solidariedade orgânica, que é a partir do momento que o homem, né, derrubou
esses padrões da questão da máquina, né, que eu posso colocar de novo como exemplo, né, e ele dizendo que como ele que inventa as coisas e ele que pode substituir, pode consertar, essa solidariedade orgânica começou a ter ocupação na sociedade. São várias funções e essa função, cada um desse membro, ou seja, desse indivíduo, ele tinha uma capacidade de exercer. E a partir daí ia ter uma diferença social por conta dessa capacidade. Por exemplo, cada função do indivíduo na sociedade, de acordo com sua funcionalidade, ou seja, sua questão de exercício né, na sociedade, como um médico, advogado, né, psicólogo, professor, juiz. Então, cada isso aí é uma função, ou seja, ele tem um simples exercício na sociedade, e esse exercício, que são essas funções, tem uma diferença social, que a partir dessa diferença social, né, vai estar emitindo, né, essa organização social que vai dar diferença de uma para outra, que é aí que entra a solidariedade orgânica, porque a orgânica está falando sobre a questão biológica da pessoa e o seu desenvolvimento na sociedade. Por isso que é orgânica, que a partir daí os padrões do comportamento do homem começou a se modificar por conta disso, diferente da solidariedade mecânica, que seria uma questão mecanicista. Então, não tinha um padrão social, não tinha mudança, ele estava ali só para exercer aquela função e pronto, não tinha diferença de função. Não, então é igualzinho uma máquina, igualzinho um computador, só serve para aquele realmente para aquele desenvolvimento, não serviria para outro desenvolvimento, que é isso que é a mecânica. Quando passou para a orgânica, o homem começou a ter essa funcionalidade na sociedade, por isso que ele coloca como a sua corrente funcional, que esse homem era funcional e poderia exercer vários padrões, vários realmente exercícios na sociedade, e a partir daí ia criar uma diferença social, que é isso que o indivíduo social cria, de acordo com o seu padrão social de vida. Aí Emile Durkheim ele entra localizando isso como um aparecimento do órgão estatal, como um efeito da complexidade dessa relação social estabelecida pelo próprio homem. Com tudo isso, esse desenvolvimento dessa sociedade simples, que era conhecida como a solidariedade mecânica, ia passar para uma sociedade complexa, que seria a solidariedade orgânica, que a partir daí essa complexidade ia aumentar por conta dessa variedade de funções, de funcionalidade que o indivíduo ia estar realmente desenvolvendo. E surgindo assim uma necessidade de conjunto de instituições que iria organizar essas relações sociais sobre essa complexidade, que é aí que surgiu o Estado, né? Que é a teoria do Estado, de acordo com a visão de Emile Durkheim, que a teoria do Estado ela está realmente nesse intuito de organizar para que essas relações sociais sejam amigáveis e a partir daí ter uma organização por conta desse indivíduo exercer sua função na sociedade, para não ter um distanciamento sobre essa complexidade. Aí entra, né, essa natureza do indivíduo de acordo com as instituições. E a maior instituições é que a gente vai ver mais na frente, como o Durkheim defende. Então, a maior instituição para Emile Durkheim é o seguinte, ele diz que o fato social, como é o objeto de estudo dele, né, de tudo que ele coloca nas suas grandes obras, ele coloca que são esses fatos sociais, que são os fenômenos sociais que devem ser estudados. Toda maneira de agir, fixa ou não, sucessivamente exercer sobre o indivíduo uma coesão exterior ou, ainda que geral, na extensão de uma sociedade dada, apresentando assim uma existência própria, independente das manifestações individuais que possa ter. Que nesse caso, mais que o indivíduo se manifesta com uma questão individual, ele tem que seguir normas, regras, né? Obediência por conta que o Estado está ali para organizar essa complexidade para ter realmente um padrão social. Isso vai mais além, né? A partir do momento que os fatos sociais, né, são gerais, com incentivo ao exterior, com incentivo porque ele tem uma coesão, ele vai te impor realmente as normas, ou seja, eles vai apresentar como regras gerais no mundo que você vai estar agindo como sujeito de uma sociedade. E esses exteriores ao sujeito e são com incentivo da medida que você vai atuar com essa força em cima do si próprio indivíduo, como eu coloquei para vocês a teoria do Estado. O Estado tem uma força coercitiva, que são as leis, regras, padrões,
né, que no momento que o indivíduo quebrar essas regras, esses padrões, essas leis, ele vai ser punido por conta disso. Uma infração dele, ao momento que ele quebrar isso, ele vai ser punido. Por isso que ele está realmente, todo momento, tendo essa coesão, né, por conta que o Estado vai estar organizando para que essa sociedade possa realmente estar estabelecida na sociedade. A partir desse momento, né, desse sentido do fato social, vai verificar se não pode ser modificado pela ação do indivíduo, pois há uma força exterior que seria a consciência coletiva que realmente vamos moldar. A consciência coletiva, vou dar um exemplo para vocês, uma paralisação. Paralisação dos professores, né, tem um bem comum. Então ali é uma consciência coletiva que todos ali estão brigando por um aumento de salário. Então, ali é o bem comum. Mas eles estão no padrão de lei, ou seja, só vai para frente essa manifestação dos professores se realmente tiver parado por lei, for legalmente, né, a paralisação. Se não for legalmente, eles vão ser barrados pelo Estado e o Estado vai dizer o quê? Que eles quebraram alguma questão da lei e vão ter de ser punidos. Ou seja, ou eles voltam dessa paralisação, ou você realmente o Estado pode tomar qualquer outra medida para que possa realmente coagir esses professores a retornar às suas atividades normais. Então, tudo isso depende muito sobre como vai ser conduzida essa modificação de acordo com essa questão da ação do individual desse indivíduo, para que essa consciência coletiva possa ter efeito ou não na sociedade, de acordo com a questão da lei imposta, né, pela organização desse Estado. Mas também temos o fato social e a educação. Durkheim, ele diz que a instituição maior do indivíduo é a educação, por só ela que vai tirar e vai colocar ele nos seus devidos direitos e deveres, né? A educação é um fenômeno sociológico que molda o indivíduo de acordo com sua consciência coletiva, né? A partir daí, o Instituto da Educação Formal não sempre ensina o aluno as consciências, ou seja, as ciências, mas também a cultura e as normas sociais, que é esperado pelo esse próprio indivíduo que vive em uma determinada sociedade, a fim que ele vai conseguir integrar-se no grupo social. Então, o que a educação faz? Ele faz uma socialização desse indivíduo. Então, a partir do momento que ele está ali nessa sala de aula com várias pessoas com modos e comportamento e pensamento diferentes, o que a educação faz? Ela faz socializar esse indivíduo, vai integrar ele nesse grupo social que ele possa ter realmente um maior hábito de conseguir absorver outras culturas, outros pensamentos, para que ele possa ter uma forma de realmente crítica dele pessoal e ideológica que ele vai produzindo ao longo do seu processo educacional. E a educação faz isso, faz que ele cresça, né, nesse laço, nesse intuito, nessa educação, a partir do momento que ele consegue realmente entender essa consciência, né, sobre a questão da integração e da socialização social entre os próprios grupos sociais. E o grupo social maior que nós temos é a educação, porque no momento que a gente está numa sala de aula, a gente percebe que tem, você perceber de um lado por outro, ou para sua frente ou para sua costa, tem pessoas com etnias diferentes, pensamento diferente. Então, tudo isso você percebe que você está com uma sala heterogênica e a partir daí você vai estar o quê? Enriquecendo seu pensamento com coisas, com observações, com investigação, com outro olhar atento, né, sobre esse desenvolvimento educacional. E a educação é um que nos permite ver esse grande, né, avanço, né, no nosso pensamento. Para Emily Durkheim, a educação é um fato social, no caso, no sentido que vai atuar no processo de preparação cultural desse indivíduo para que ele possa viver em sociedade, no sentido que ele vai estar presente de maneira hegemônica, né? Ou seja, harmônica no interior da sociedade, em todas as sociedades. O que significa isso? Significa que o indivíduo vai estar preparado a conviver com a própria espécie e com outras, né, outras tendências de fenômenos sociais e saber lidar com isso, que é importante. Todas as necessidades sobre todas as nossas sociedades se desenvolvem no sistema de educação, seja elas nos moldes da educação formal, que são aquela que é fornecida pela escola, e também pelo questão
do hábito familiar, pois toda a sociedade cultiva, né, o hábito da responsabilidade aos adultos pela preparação da criança para a vida em sociedade. Então tem aquele ditado: a escola te prepara para a vida, a família te acolhe para que você possa realmente sobreviver nessa vida. Então, a educação familiar são os primeiros passos que o aluno ou aluna, ou seja, o sujeito, o indivíduo, ele vai ter o melhor contato para saber como lidar sobre certas situações de vida. E a escola vai te preparar nesse processo formal de educação. Porque no momento que você estiver preparado, você vai encarar a sociedade de frente e vai saber lidar com certas dificuldades que vocês vão encontrar ao longo do seu processo de desenvolvimento educacional e de vida, que é isso que a escola faz. E a família é um alicerce, né? Esse alicerce que você está ali aparando, né? Te preparando para que você possa realmente voar com seus próprios pés futuramente, e a partir do momento desse voo, você vai aterrissar. E no momento que você aterrissar, você vai ter um objetivo de ver realmente uma visão mais ampla sobre o que você vai querer de sociedade. O fato social normal e patológico. O Emily Durkheim vai mais longe. A partir do momento que a educação te prepara para a vida, você vai observar que nossa sociedade, ela não é uma sociedade só realmente com coisas positivas. Também temos coisas negativas, infelizmente. Mas essas anomalias que ocorrem na nossa sociedade, às vezes são culpa e processo da próprio sistema patológico social que aquela pessoa realmente se encontra. Que é isso que Emile Durkheim estudou e defende também, que esses fatos sociais podem ser normais ou patológicos, ou seja, os fatos sociais normais são aqueles que são decorrentes do desenvolvimento da sociedade dentro de uma norma, né, comum, de um padrão comum, de uma vida em que visa realmente o aprimoramento desse indivíduo e a sua manutenção da coesão, né, dessa vida em sociedade. Já o fato social normal que ele fala preza uma ordem institucional da vida e do indivíduo, ou seja, vai manter o funcionamento dos laços solidários que unem o indivíduo ao seu grupo social. A partir do momento que o fato social patológico é aquele que se desenvolve fora do normal, ou seja, como uma doença, ele é perigoso e quando atinge uma dimensão maior pode afetar negativamente a sociedade. Os fatos sociais patológicos podem ser, né, por exemplo, de crime, homicídios, violência como todo, ou quando também uma sociedade visa ver realmente uma tomada pela criminalidade e pela violência, impossível dizer que há realmente um efeito pelo seu fato social patológico, que foge da normalidade esperada de uma sociedade. Então, a violência, a criminalidade generalizada são sintomas de uma patologia social. Ele não nasceu violento. Ele não nasceu criminoso. Ninguém nasce criminoso, ninguém nasce violento. Mas a esfera social e a dimensão onde ele se encontrava poderia e levou à mudança desse comportamento desse indivíduo, levando ele para uma violência e para uma criminalidade. E aí gerou um fato social patológico, que seria realmente que esse indivíduo estava realmente nessa questão negatividade da sociedade, ele é visado, aliás, por conta da sua esfera social, né, que é o primeiro contato, e por conta também pelas mazelas que a sociedade realmente está contraindo e atingindo ele como fator social, né, mais carente, e a partir dessa carência leva a ele essa proporção de pensamento e de mudança de comportamento, infelizmente, na sociedade. E a criminalidade realmente vai ser um dos fatores que ele vai realmente exercer nessa sociedade depois da violência. Infelizmente, né? E aí esse fato social patológico, de acordo com o Durkheim, vai fugir da sua normalidade esperada que a sociedade realmente possa resgatar. Às vezes resgata, às vezes não. Ainda pode realmente levar aquele indivíduo a piorar de acordo com o seu padrão social. Dentro dessa solidariedade mecânica orgânica temos o seguinte, a diferença. A solidariedade mecânica é aquela que é, como eu falei, a sociedade simples, que visa realmente só o efeito de fazer e não criticar. O indivíduo é semelhante, funções iguais, não tem uma diferença social, sai da divisão social do trabalho, aliás, não tem nenhuma divisão social de trabalho, ele sofre uma consciência social realmente menor, ele tem um mecanismo de coerção
exercida de forma que vai impedir ele da violência punitiva, o direito dele de repressivo é uma questão de prevenções e pouco desenvolvido é a mecânica. Já na orgânica, a sociedade é industrial, é o progresso, busca cada vez mais a sua força no trabalho. O indivíduo é diferente porque ele quer crescer, quer ser diferente, quer assumir um status social diferente do outro. A função é especializada e também é uma função independente, porque cada vez mais que você se capacita, você quer realmente assumir um cargo ou um poder maior, com a divisão de trabalho, ele vai exercer isso, né? A consciência social maior, porque ele vai buscar essa produtividade na sociedade. O mecanismo de coesão para ele seria a formalização e o exercício de forma imediata que ele busca, e a predominação desse direito seria restritivo, ou seja, uma repressão, e o bem desenvolvido, que é isso que ele queria. Por conta que ele, cada vez mais que ele busca esse aprimoramento na sociedade, ele vai exercer uma função diferente. Então ele quer ganhar por conta dessa função, sair uma diferença entre outras da mesma espécie. Então o indivíduo, cada vez mais, ele luta para que isso possa ocorrer na sociedade, essa diferença social. E é para essa diferença social ele tem que estar o quê? Capacitado para exercer certa função na sociedade. Emile Durkheim e a divisão social do trabalho, que é uma grande obra dele. Dentro disso, ele diz que a densidade social ocorre no movimento que vai aumentando a população e a melhoria de meios de comunicação, tornando uma sociedade mais complexa e exigindo novas interações sociais de nova forma de integração social. Já a diferenciação social é um processo que vai explicar o aumento dessa divisão de trabalho na sociedade moderna, exigindo o quê? Novos modos de produção e integração social. Com tudo isso, a sociedade diversa ocorre de tipos de organização de trabalho que vai buscar uma cooperação de integração de acordo com o Emile Durkheim, que ele chamou de solidariedade mecânica e orgânica. Como falei, a mecânica é uma questão primitiva, tribais, organização simples. Já a orgânica é uma sociedade moderna que busca uma complexidade maior e uma densidade, uma diferenciação de tipo de sociedade capitalista, cada vez mais a produção, a organização, e a organização vai aumentando a sua persuasão na sociedade. Então, vimos o que Emile Durkheim preparou sobre essa teoria durkheimiana de acordo com a teoria do Estado. Então, ele diz que o Estado, para ele, é uma instituição maior que tem essas regras, leis, normas, e o indivíduo de natureza, como ele coloca, são questão de coesão. Ou seja, ele vai estar realmente seguindo essas normas, regras, leis de acordo com o Estado, porque só assim a sociedade, que é uma sociedade que nós vivemos complexa, vai estar sendo organizada de acordo com a teoria durkheimiana de Emile Durkheim, sociólogo, filósofo, antropólogo e acadêmico, né? E a partir daí ele desenvolveu essa teoria para começar a observar a sociedade em todas as suas etapas. Fé, essas duas palavras bem aí. Até a próxima.